quanto mais você ganha autonomia, mais você faz e é um negócio que, eu acho que a palavra autonomia, ela faz por você o melhor e o pior, né, porque ela te dá toda a possibilidade de você fazer o que você quer, porém, o que você quer tem que ser muito bem pensado e muito bem feito. A Netflix diz que usa na cultura dela exemplos dos filmes, do catálogo, como, coisas para serem feitas, então, como diria o Ben Parker, o tio do Peter Parker, grandes poderes com É, grandes responsabilidades. E a exatamente, autonomia a exatamente. autonomia é uma delas. Eu, Vitor Lopes, estou aqui com o Edmur Sayane para falar de negócios, cultura e tecnologia, sempre com um pouquinho de ironia. Hoje vamos falar de Nubank, Netflix e cultura corporativa. Finalmente, nós vamos parar de falar de agente de IA e vamos falar de a gente de verdade, né. Tá na hora da Gente de gente voltar a verdade. falar de gente de verdade. Mas antes de falar de gente de verdade, vamos falar de na verdade para alguns que parece gente, mas não é. É bicho. Tá bom, Porque é o tá bom. seguinte, nada melhor do que você ter um bichinho interagindo com você no varejo ou não? Essa que é a minha pergunta. Porque eu vejo o seguinte, volta e meia a gente esbarra com alguns bichinhos, como a gente viu lá naquele posto de gasolina, o Matuê, Sim, sim. que virou atração e tal. E eu queria fazer essa provocação aqui, porque eu lembrei que na semana passada a gente falou que varejo é sempre bom você ter eventos, né? Sempre alguma coisa acontecendo de novidade. Eu vou botar esse vídeo aqui, que é bem interessante, e talvez seja positivo para alguns e negativo para outros. Na verdade, são dois vídeos. Esse é o primeiro aqui. Vamos lá. E meu marido que foi ver uma roupa e deixou a Bia esperando na vitrine da loja? Fui na Quem é Bia? farmácia e quando voltei para encontrar com ele vi uma muvuca formada na vitrine da loja. Quando cheguei perto me deparei com a cena. Bia plena maravilhosa, posando para as pessoas que estavam olhando para ela na vitrine da loja, se sentindo a Virgínia sambando na Grande Rio. Olha só a pet model de Wanda em seu dia de estrela. Realmente essa Bia nasceu pra ser estrela, viu? É ou não é uma verdadeira modelo pet? E aí tem um segundo aqui que eu vou mostrar também. Esse é muito bom, né, essa cachorra é muito exibida, né. Esse é na Grécia. Deve ser uma brasileira. Eu falo, não, não, não pega. Tem um pelicano que frequenta um restaurante na Grécia e ele vai lá só para pegar o peixezinho. Ele entra no restaurante e vai. O que eu tô mostrando é o seguinte: em alguns casos, vira uma atração, não é? Aquela coisa assim: olha, tem um bicho que vai sempre lá. Aqui perto, na lagoa, né? Tinha uns quiosques assim que botava uma arara, aparecia. É interessante, e é, obviamente, também ecologicamente correto, porque eram bichos certificados e eram cuidadores, né, também estavam todo cuidado. Mas eu queria provocar o seguinte, Edmur, o varejo tem essa preocupação em trazer sempre tráfego, novidade, né, para a Isso. pessoa, opa, caramba, você está passando no shopping, tem uma cachorrinha ali na vitrine. Mas isso obviamente não é sustentável, né, porque é uma coisa muito pontual e provocada assim de um dinamismo absurdo do varejo. Mas de alguma forma é possível você considerar, eh, não sei se é a presença de bichos, mas vamos considerar a presença de bichos. Ainda mais no varejo que hoje em dia você pode levar o bichinho para o shopping, você pode entrar com o bicho. Alguma coisa, um diferencial para as pessoas considerarem? Olha, eu sempre falei que minha loja tinha um negócio bom, porque a mercadoria ficava indo de um lugar para outro o tempo todo, né, porque eu tinha um pet shop, né, e era impressionante o efeito de trocar os cachorros da vitrine, né, os peixes mudarem. Bicho é mágico, né, porque mesmo o cara É. que não tem tanta atração por ter o bicho, ele gosta de ver o bicho, tá certo? Ele gosta de ver o animal, de E de parênteses aqui, Edmur, vamos antes do cancelamento. Isso foi há mais de 30 anos atrás, essa loja, quando era normal, inclusive, fazer o comércio de pet shop de ah, animais, né, que hoje em dia você já não, falou que né, hoje em dia você tem, algumas restrições, mas ainda se vende pet, né,
pássaro e tudo mais, mas o mais importante é que os complementos, os acessórios, a ração, eles Sim. também dão uma bela receita. Agora, o ponto mais importante é que iam 2.000 pessoas por sábado na minha loja. 2.000 pessoas. O que elas iam fazer? Ver, É. né? Ver o bicho. Então tinha pessoas que ficavam ali hipnotizadas no aquário, tinha gente que adorava. Cada um gosta mais de um bicho. Nas lojas, a Chocolate, a antiga Chocolate, ela tinha gaiolas de pássaros maravilhosos, né? A Chocolate no Rio de Janeiro foi uma loja espetacular, uma loja feminina, chique, meio Onde que ficava? aquela do São Conrado, o São Conrado O Fashion Fashion Mall, Mall. no Fashion Mall de São Conrado, tinha. E eles tratavam esse assunto de uma maneira muito profissa, entendeu? Sempre trocava o animal, ia para um animal diferente e tal. E era uma loja nível Animale para cima, né? Sem querer fazer trocadilho, que não tem nada a ver, Animale para cima, muito chique. E mesmo assim gerava reações. Mesmo assim, não, porque gente chique também adora animal. Eu acho que evento todo dia é maravilhoso e animal, quando você puder. A gente levava na loja esses caras que você está falando que criavam animais peculiares, né, animais diferentes, a gente levava na loja também. Sabe? Eles iam lá e era maravilhoso, eles adoravam porque a clientela da loja podia comprar deles e eles adoravam aparecer ali também. Enfim, no Natal, a gente falou o episódio passado, mas Natal precisa que você crie evento, né? Que nem loja de sapato do Shopping da Gávea, que tinha um escorregador para criança e um quadro negro. Né? A Nina, filha do meu filho Rodrigo, que é teu amigo, e nasceu no mesmo dia que você, todo dia ela queria ir lá. E todo dia era um sapato. Pode ter certeza Sim. absoluta, todo dia era um sapato. Então, eu acho que quem é esperto nesse sentido de trazer o público, pode ser comidinha, não precisa ser só bichinho, não. Comidinha, o cliente come muito mais do que compra, ele adora Ou comer. comidinha para cachorro, né? Para você levar o Pode cachorro ser junto. comidinha para cachorro também, vamos lá, né, nessa aí. Pode ser assim, você atrair, tem muita gente que faz isso hoje em dia, né? Você foca, inclusive, no cachorro. Ele, poxa, traz aqui seu bichinho que a gente trata bem, É, um acessório também. isso, Eles com têm se certeza. criado muitos acessórios para pet também, então o mercado. É, Não, as feiras que eu ia em Nuremberg, elas tinham pavilhões do tamanho sei lá, do AMB de São Paulo, só de acessório para cachorro. Tá certo? Isso é motivo de. A coisa mais fácil é você ter acessório para cachorro para dar de presente para tua cliente que for na loja. É mais ou menos igual conquistar o filho, né? O mesmo sabor assim para a pessoa que está conquistada. Você sabe que tua cliente tem um animal, um pet, compra aham. um acessório para ela, o efeito é maravilhoso. Só para concluir, por que que eu trouxe disso? Porque os bichinhos, eles são hipnotizantes. A verdade é essa. Sim. A grande maioria das pessoas, mesmo que não goste, fica lá olhando. Mas tu viu aquele Então, cachorro que estava ali, aquele Lulu da Pomerânia, o primeiro que você sim, mostrou? O que é sim, aquilo, cara? O que é é. aquilo? E ela sabia que ela estava sendo vista, entendeu? Exatamente. Então, assim, é algo que é acessível. Hoje em dia tem muita gente com pet, é alguma coisa que se você usar com um pouquinho de criatividade, você pode, mesmo em rede social, alguma coisa que você faça, alguma ação específica, é um truque muito antigo dos publicitários, inclusive, de você colocar É, bichinho em colocar propaganda. Não à bichinho, toa, não, exatamente. O IG usou como símbolo um cachorrinho Que é o que eu que... tive 3 exemplares Exatamente, durante 30 e poucos anos. exatamente. West, Então, West Highland White Terrier. exatamente. Bom, agora vamos trabalhar um pouquinho Vamos e falar de falar gente dos agora, né? Vamos assuntos. falar de. Vamos falar de gente, além de já falou de cachorro, de bichinho, que é outra paixão nossa. E uma paixão que a gente fala também, eu gosto muito desse assunto, cultura corporativa, gente, a gente, como você falou. E essa semana a gente teve uma notícia impactante no cenário corporativo da Nubank. E eu vou tocar um clipe de 1 minuto aqui que faz um resumo em IA de uma notícia que saiu na Folha de São Paulo. Uma crise estourou no Nubank, uma das maiores fintechs do Brasil. O motivo? O trabalho remoto. Tudo começou no dia 7 de novembro, quando a empresa anunciou a demissão de 12 funcionários. E não foi uma demissão qualquer, foi por justa causa, depois de uma reunião interna bem intensa. A crise toda aconteceu muito rápido, em questão de 48 horas. Foi um evento atrás do outro.
A tal reunião teve a presença do CEO David Velez e de quase 7.000 funcionários. Quem estava lá descreveu o clima como pesado, chegando a ter insultos contra a liderança. E estopim de tudo isso, o anúncio do fim do modelo de trabalho remoto mais flexível. A transição para o modelo híbrido vai ser gradual, em 2 fases, começando em 2026. O CEO disse que foi uma decisão difícil, mas que a empresa precisava impor limites ao desrespeito. E não parou nas demissões. Outros funcionários também vão receber advertências por escrito. Agora vamos ver o outro lado. Os funcionários também têm preocupações sérias sobre essa mudança. A queixa é que a política prejudica quem mora fora de São Paulo e que muitos se organizaram para o remoto. A empresa até ofereceu ajuda para quem precisar se mudar, mas disse que exceções serão raras. Mas olha, a regra não é para todo mundo. Algumas áreas, como atendimento, continuam remotas. E para receber todo mundo de volta, o Nubank já anunciou que vai expandir seus escritórios. Fica a pergunta, será que o caso Nubank sinaliza o fim do home office flexível nas grandes techs? Edmur, eu vi um comentário na internet falando assim, aí usou até um palavrão, né, que eu não vou usar aqui, falou, essa empresa não tem nem agência e quer obrigar todo mundo a trabalhar presencial? Que negócio é esse? É tudo virtual e tá todo mundo no presencial? Bom, mas É a empresa mais obviamente, virtual que tem na face da Terra, né? A Nubank é realmente uma das mais virtuais que tem. mas é o seguinte, são várias camadas, para usar outra palavra na internet que o pessoal usa. Eu vou passar para você pensar nas suas reflexões e eu vou trazer algumas outras coisas que eu pensei também. Não, eu acho que tem que. Balão de ensaio, o governo é rei disso, né? Balão de ensaio é fundamental antes de lançar. Você mandou umas matérias para mim que os funcionários reclamavam que não houve diálogo, não houve nenhuma negociação prévia, entendeu? É. Os caras nem foram ouvidos e lançaram essa pérola, Nossa. né? Quer dizer, isso aí teve o efeito de uma Foi bomba muito mal atômica caindo. conduzido. Muito mal Muito mal conduzido. conduzido. Né? Quer dizer, eu sempre falo que banco não é o melhor lugar para você falar de cultura, tá certo? Não é. E eu ficava com a ilusão de que o Nubank teria essa propriedade aí, né? Mas não teve, não. Os caras foram absolutamente incautos, né, na hora de soltar a bomba, não fizeram balão de ensaio, tá certo? Não fizeram balão de ensaio. A pior coisa que eles poderiam ter feito era fazer isso. Olha a loucura, cara. Um monte de gente fora dos lugares onde eles têm escritório. Quer dizer, tinha que ter um tratamento diferente para esse pessoal, tinha que ter uma reunião especial para esse pessoal, tinha que ter plano de contingência para esse pessoal antes de anunciar. Não foi o que eles fizeram. Aí, claro, teve cara que surtou, né? Quer dizer, o cara tá sob lógico, a gente vai dizer, não deveria ter feito isso num Zoom da empresa. Mas tem hora que a gente não se aguenta, né, cara? O cara que já tá meio com o saco cheio do chefe dele, na hora que acontece o negócio dele, ele fala, pô, pelo amor de Deus. Olha, você trouxe exatamente os pontos que eu ia trazer primeiro, que é o seguinte, falei, por que raios fizeram uma reunião de Zoom com todo mundo, sem antes lançar em pílulas? Né? Isso, Que é o que várias empresas de têm. ensaio, cara, balãozinho de Várias ensaio, empresas, olha. tenho colegas meus, amigos, que falam, olha, daqui a algum tempo vai... Porque normalmente o que eles fazem? Vêm as lideranças e falam, ó, de cima para baixo, ó, conversa com o gerente aí, que daqui a algum tempo a gente vai mudar pro presencial, vai sair vai ser híbrido, até chegar no que é 100% presencial, que a grande maioria das empresas hoje já está voltando. Sem questionar, inclusive, eu não estou nem questionando se é válido ou não a questão do híbrido versus presencial. É um outro ponto que a gente pode trazer aqui. Mas a forma como foi conduzida. Aí você vai lá e faz, sem soltar esse balão de ensaio, essas pílulas, que a Rádio Corredor cuida de já causar um burburinho e você saber exatamente como você vai reagir num determinado momento, em vez de você emitir um comunicado, você pode simplesmente de cima para baixo emitir um comunicado. Você quer ser legal e fala, não, vamos fazer uma reunião de Zoom, uma reunião de condomínio, basicamente isso, via Zoom, com 7.000 pessoas, e as pessoas podem interagir e falar, e vi uma confusão no chat pelos relatos, e tinha gente desesperada, vi relatos na internet de gente, não sei se isso é verdade ou não, mas gente, por exemplo, que é do Acre, que tinha acabado de mudar de emprego, dentro das condições que a Nubank ofereceu, e aí agora mudou. Não tem condição de se mudar a família, mudar tudo para São Paulo. Eles vão tomar ação trabalhista de monte.
E vão se ganhar, não porque revisarem. o juiz vai olhar e falar, cara, não dá para fazer isso aí, e é uma instituição, é a empresa mais valiosa do Brasil hoje, que é E tem um isso. detalhe, Edmur, e tem um detalhe, que é, a gente vai falar sobre liderança. O CEO mora onde? No Uruguai, segundo os relatos. Aí ele também vai, de repente, colocar, não sei se a Nubank tem sede no Uruguai também, ou se vão criar, ou se ele vai se aproximar, mas tem uma questão básica de liderança. Isso eu estou passando assim, eu não conheço, né? A gente só está baseando com base nas fontes oficiais, né? Sem que a gente. Mas assim, é tudo tanto ruído de comunicação. O que a gente está Até o CEO é híbrido. questionando aqui. Até o CEO é híbrido. O ruído de comunicação, que é o pavor de qualquer líder, simplesmente foi ignorado, né? Essa possibilidade. Então, Sim. foi muito, muito mal. Mandaram muito mal, a verdade é essa. As pessoas podem ter, de fato, passado do ponto em relação à comunicação. Aí o CEO foi bater boca no LinkedIn, respondeu uma pessoa no LinkedIn. Não sei o que. Você viu isso? Isso é que é absurdamente inacreditável. O cara ainda se dá a estupidez de ficar batendo boca com alguém nessa hora. Me dá até um certo receio, porque a pessoa ou ela é o tradicional, né, que é o bancão lá, aquela coisa que a gente sabe, que para mim o mais tradicional de todos é a referência a Bradesco, mais tradicional do que Bradesco, para mim tá difícil. Ou ela é Vale do Silício, não dá para ser os dois. Sinceramente, não dá para ser uma coisa descolada com geração Z e tal e querer ter políticas contraditórias, para dizer o mínimo. Bom, o problema não é nosso, o problema é deles, porque eles têm que resolver esse pepino agora. Fica o aprendizado. A gente está usando aqui como exemplo, digamos, acadêmico sobre liderança ou sobre a falta dela, sobre uma liderança ruim, porque esse é um erro, desculpa, crasso, que não sei se você concorda, você que já esteve em posições de liderança, N posições de liderança, de grande liderança, é um erro bobo e crasso de comunicação, não é isso? O pessoal fala que o Maquiavel falava que notícias ruins têm que ser dadas de uma vez, né? E rápido. Só que ele não tinha internet na época, entendeu? Era uma pessoa com a outra, assim, né? E essa aí foi muito... Eu achei de um amadorismo... a expectativa que eu tinha... Surpreendente até. Muito. O cara que é presidente o fundador, né? É um cara muito... Ele era um cara muito razoável para mim até então, entendeu? E Sim. ele deixou alguém fazer uma besteira enorme. Falando de demissão, Edmur, eu vou trazer aqui um exemplo de uma entrevista recente com o CEO da Netflix, o fundador / CEO, acho que eles colocam como CEO também. Foi perguntado de como ele demitiria a entrevistadora, para dar o exemplo de gestão dele. E a gente vai falar da Netflix aqui. Vamos começar com esse vídeo, depois a gente vai se aprofundar sobre o método, a cultura de gestão deles, que é bem interessante a gente refletir sobre isso. Notória, digna de referência e um case absolutamente assim, relevante em tudo que se faz de cultura no mundo. Você pode demonstrar para o público como você me demitiria? Posso contratar você em vez disso? Vamos pensar. Ok. Que trabalho você tem? Eu sou o vice-presidente de estratégia de conteúdo. Vou fazer uma versão um pouco mais curta para o tempo, mas Katie. Eu posso ver que você está realmente trabalhando duro e tentando fazer uma grande diferença aqui. Se eu for realmente honesto com você, se você sair para ir para outro lugar, eu não tentaria mudar sua mente. E a razão pela qual isso é por causa desse tipo de coisa. As pessoas que você tem contratado, dali você sabe, talvez 1 minuto de detalhe. Então, o suficiente para que você possa sentir que há algo lá, mas não como um porrete batendo. Vou chamar isso de 1 minuto. E eu digo que, você sabe, isso é realmente difícil para você, Katie. Eu entendo que mas meu compromisso com o que você sabe, a empresa é que se eu não fosse mudar de ideia, então eu tenho que te dar um pacote de indenização.
E o pacote de indenização é este. Você sabe que é relativamente generoso. Normalmente como 9 meses de compensação hoje em dia. Então é muito. Você sabe, se você pensa na pessoa X, na Netflix, todos nós temos ótimos relacionamentos com eles, que é como uma equipe de esportes profissional, onde é realmente ruim ser cortado da equipe. Mas não é um julgamento ético, ou julgamento moral, ou julgamento de você como pessoa. Um dos pilares dele, da política dele, é o seguinte: se eu não quiser manter a pessoa a qualquer custo, eu posso demiti-la. Fato. Se eu tiver mais ou menos em dúvida se essa pessoa vale a pena ficar aqui ou não, eu demito. Não faz sentido. Então, são apenas as pessoas extraordinárias que devem ficar aqui com a gente e que a gente faz questão que fiquem com a gente. E aí eu lembro muito bem aquela coisa que você fala sobre os 20%. Quantas pessoas você tem boas na sua equipe? Muito boas. Muito boas. Aí normalmente você fala 20%. E até você faz referência a Pareto, né? Porque 20% da causa corresponde a 80% do resultado da consequência. Ele não pensa assim. Ele pensa que tem que ser muito mais do que 20%. A cultura deles é muito diferente da maioria das culturas de empresas. Eles têm aquela coisa de até o cara bom pode ser trocado por um cara melhor, né? Quer dizer, ele tem essa... Exatamente. E aí ele traz algumas outras coisas que são os pilares de gestão dele, que até foram mudados recentemente no ano passado, né? Porque a empresa cresceu muito. Quando os primeiros pilares foram estabelecidos, eram apenas 300 funcionários. Hoje são mais de 14 mil pelo mundo todo. Não é mais uma startup, é uma empresa gigante, que fatura bilhões e influencia na cultura mundial. Tem concorrentes de todos os lugares, das mais variadas formas. Eles continuam, inclusive, tentando entrar em novos mercados de jogos. Agora vão entrar em podcasts exclusivos, porque perceberam que eles concorrem também com o YouTube. O YouTube é muito forte em podcast. E eles vão, né, se desenvolvendo e tentando trazer mais resultado ainda para eles e se desafiar nisso. Férias ilimitadas e nenhuma política de despesas? Parece um sonho, né? Para a Netflix, isso é só o começo. Mas olha, por trás desses benefícios que todo mundo comenta, existe uma filosofia bem radical, bem diferente, sobre o que é talento e performance. Vamos mergulhar fundo e desconstruir o que faz a cultura da Netflix ser, bom, o que ela é. Então, vamos lá. A pergunta de $1 milhão. O que, de verdade, faz um lugar ser incrível para se trabalhar? Essa pergunta aqui, Edmur, é fantástica e a resposta também é interessante. Diga aí. Não, mas deixa eu falar do anterior, que ela falou assim, nenhuma política de despesa. Uma das coisas que se destacava fora da Netflix é que ela era absolutamente tolerante quanto a o cara fazer uma viagem e ele gastar o quanto ele achava razoável, né, que ele podia gastar o que fosse, e isso aí era o que mais se falava sobre a cultura da Netflix. Não se falava do resto, mas se falava assim, pô, lá na Netflix você viaja, gasta o que quiser, não faz declaração de aquelas coisas de declaração de despesa e recebe de volta o dinheiro que você gastou. Essa era uma coisa que era marcante. Ela começou e comeu um pedaço disso aí, por isso que eu falei, vamos embora para essa tua aí agora. O que realmente faz um ótimo lugar para se trabalhar, não sei se você viu esse vídeo anteriormente que eu te mandei, mas a resposta aqui para mim é surpreendentemente, e eu concordo. No final das contas, assim, não é só isso, mas vamos ver. Se a primeira coisa que vem à cabeça é um escritório moderninho, com comida de graça... Bom, a Netflix tem uma opinião um pouquinho diferente sobre isso. Pois é. Para eles, esses extras são legais, claro, mas são só distrações. O verdadeiro valor, o que realmente importa, está em algo muito mais profundo. O nível das pessoas que estão ali, trabalhando lado a lado. Isso, para mim, ponto. E aí reforça aquele ponto. Lembra que a gente falava assim, melhor do que um bom emprego é você ter um bom chefe. Sim. Porque você aprende, e não só bom chefe, no caso, bons colegas. Um bando de colega maravilhosamente sábio, que você faz a pergunta pro cara, ele te ensina e troca. Exatamente. Isso faz toda a diferença para um ambiente saudável de trabalho, obviamente, também além, obviamente, dos benefícios que são colocados aqui. Não é só isso, mas
realmente não tem o que completar. Vamos lá. Para a gente entender essa máquina, vamos analisar 5 pilares. A gente começa pela filosofia central sobre o que são benefícios de verdade. Depois, a gente entra no conceito radical de tempo dos sonhos, na confiança de colocar pessoas acima de processos, na mentalidade desconfortavelmente empolgante e, por fim, na busca sem fim por ser ótimo e sempre melhor. A base de tudo é esta aqui. O maior benefício que uma empresa pode oferecer não é um bônus, não é um plano de saúde chique, é a chance de trabalhar com gente absolutamente incrível. É esse ambiente de alta performance que, segundo eles, atrai e segura os melhores talentos de verdade. Só que tem um ponto. Eles também oferecem excelentes benefícios, como planos de saúde, bônus e tudo. Só que o grande diferencial deles, principalmente no mercado absurdamente concorrido, com empresas de tecnologia querendo os melhores cérebros, é exatamente esse ponto que eles colocam. É só para pontuar de novo a importância que eles enxergam isso. Agora, só lembrando que eu sempre falo, e eu não quero deixar de falar agora aqui, você tem que primeiro merecer os caras bons e depois garantir que os caras bons mereçam trabalhar na empresa, entendeu? Então, obviamente que os benefícios são muito importantes para que ele, nesse mercado onde eles jogam, né, Big Techs e tal, porque estão pegando cara de dev, de desenvolvimento, que iriam trabalhar nas maiores empresas das Big Techs mesmo, né? E Sim. eles conseguem atrair mesmo assim os caras para trabalhar só no Netflix, né? Que não é uma coisa tão, assim, eu diria que não é tão realizadora do ponto de vista de construir e tal. Ah, tudo bem, vou divertir o mundo inteiro e tal, mas isso aí é uma coisa que, para um cara mais requintado do ponto de vista de aspiração e realização, né? Ah, eu provei, todo mundo pode assistir filme comigo. Isso não é a coisa mais nobre do mundo e eles mesmo assim conseguem cativar e atrair os caras mais nobres do mercado. E essa cultura toda não existe só para criar um ambiente legalzinho. Nada disso. Eles enxergam a cultura como a principal ferramenta para conseguir o que eles querem: entreter o mundo. Ou seja, a excelência dentro da empresa é o que move a excelência que a gente vê na tela. Certo, mas como se constrói um ambiente assim? Com um foco quase obsessivo em montar o que eles chamam de time dos sonhos. A ideia é que a qualidade dos seus colegas de trabalho é o melhor benefício que existe. Ponto final. E a analogia que eles usam é forte. A Netflix não é uma família, onde o amor incondicional e todo mundo tem seu lugar garantido. Não. É um time esportivo profissional. O objetivo é ter o melhor jogador em cada posição para ganhar o campeonato. E isso significa que, às vezes, um jogador muito bom precisa ser substituído por um ainda melhor. E eles até brincam com isso, sabe? Usam. Eu vou trazer um ponto aqui que eles fazem uma comparação com times profissionais esportivos. É o seguinte, a verdade é que muitos times profissionais esportivos se comportam como famílias, na verdade. É verdade. O cara tá jogando, você pega o Santos, desculpa, ontem jogou contra o Flamengo, Neymar tá lá, enfim, só com o nome, entendeu? Ele saiu, o Santos fez 2 gols rapidinho, Eu inclusive. fiquei tão feliz, cara. Eu achei a melhor coisa da face da terra. E ele é um jogador fantástico, mas está mais no nome do que na realidade hoje. Então, até mesmo times esportivos precisam também ter uma cultura de excelência. Não é só esse comentário. Difícil é você ter uma cultura de excelência em família, porque família realmente é uma coisa... O cara se que eu acha vejo no mais... direito, né? Ele se acha no direito de, né? Eu sempre detestei escutar em ambiente de trabalho alguém falar assim, gente, nós somos uma família. Eu falo, pô, não, peraí. Não sou não, cara. Família, eu tenho a minha família. Por mais que eu goste dos meus colegas de trabalho, mais que eu queira ter apreço, é outra coisa. Família é família. Até porque família você também não é obrigado a gostar de todo mundo. Também tem isso. Você pode ter problemas na família. Né? Nenhuma família é perfeita, muitas vezes. Então, é preciso colocar os pingos nos is também nesse sentido. E eles até brincam com isso, sabe? Usam as próprias séries como exemplo para lembrar que famílias podem ser, digamos, bem complicadas. É um jeito muito Netflix de deixar o recado bem claro. E para manter esse padrão lá no alto, eles aplicam o famoso e bem controverso teste da retenção. A lógica é brutalmente simples. O gestor tem que se perguntar: se essa pessoa pedisse demissão hoje, eu lutaria com unhas e dentes para ela ficar? Se a resposta for não ou talvez, então é mais honesto para todo mundo que essa pessoa receba uma bela grana e vá encontrar um lugar onde seja indispensável. E os jogadores...
Você está entendendo, Edmor? Esse foi o ponto deles, que ele tentou justificar lá na entrevista. Aqui ficou mais claro. Então, faz sentido isso? Faz, né? Mas eu vou pelo. Antigamente eu ouvi dizer que eles faziam uma coisa diferente, que era se o cara quiser sair, ele perguntava assim: caso eu fosse contratar uma pessoa nova, eu contrataria esse cara? E se não contratasse esse cara, deixava ele embora na boa, entendeu? Porque era uma. E eles ficavam questionando isso o tempo todo. Esse cara é do meu time aqui. Se eu fosse contratar alguém hoje, eu contrataria esse cara, né? Porque depois que ele já trabalhou contigo, você sabe quem ele é. Então, às vezes, você nega a importância dele. Mas Sim, acho, um é acho o foco bacana. na entrada, ou seja, Isso. você vai contratar ele de novo, ou você vai contratar de novo, agora focado na saída. Você realmente precisa dele aqui? Você realmente Isso. precisa dele aqui? Se Exatamente. precisa, mantém. Se não precisa, tem alguma dúvida, E não olha faz que sentido nenhum. são valores fortes, né? Quer dizer, são valores que eles estão falando aí, de muito nível de exigência alto, né? O nível de exigência deles, por isso, toda vez, né? Quando a cultura é liberal, você tem que ter contratação e competência no nível máximo, né? Nordstrom, Zappos, esses caras são caras que têm uma cultura absolutamente forte, bacana e liberal. Porém, a contratação é um filtro, né, um filtro de papel melita com mesh, aquele muito pequeno, entendeu? Só passa ali quem é muito bom. Os jogadores desse time não são só brilhantes tecnicamente, não. A seleção busca valores bem específicos: altruísmo, curiosidade e, principalmente, a coragem de ser brutalmente honesto, tanto para dar quanto, e talvez mais importante, para receber um feedback duro. Agora pensa comigo, se você tem um time desses, cheio de gente incrível, qual o próximo passo lógico? É sair da frente deles. E isso nos leva direto para o pilar de pessoas acima de processos. A ideia é bem simples. Se a gente contrata adultos talentosos, vamos tratá-los como adultos. A filosofia de gestão é contexto, não controle. O papel da liderança não é controlar cada passo, mas sim garantir que todo mundo tenha a informação e o contexto necessário para tomar as melhores decisões por conta própria. E isso. Vamos lá, já está terminando aqui essa parte. Contexto, não controles e pessoas sob processos. O que você tem a dizer sobre isso, Edmor? A pessoa sob processo, eu convivi com um cara chamado Klaus Schiffer, que era o papa da qualidade total lá no Rio Grande do Sul. Qualidade total é processo, 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 processo. E ele, ao contrário do Falcone, que introduziu qualidade total no Brasil, né? O Deming era dos Estados Unidos, foi no Japão introduzir qualidade total, e o Falcone veio para cá, e aí tinha esse Klaus Schiffer aí, que trabalhava com o Jorge Gerdau, na Gerdau, e o Jorge Gerdau amava esse cara. E eu fui conhecer esse cara, um alemão, tem uns 2 metros a mais do que eu, sabe coisa pra caramba, um piadista. Uma vez eu escrevi um texto, mandei para ele falou: foi você que escreveu mesmo? Né? Tipo assim, me sacaneando e tal. Mas ele falava que sem gente, nem tudo que o Deming definiu como processo, 5S, PDCA, funcionaria. Então, já há muito tempo eu sei da importância de gente para que o processo funcione. Eu já sei disso há muito tempo. Agora, tem gente que ainda confia na definição de processo rígido, engessado, e acha que as pessoas vão conviver bem com aquilo. Tem gente que acha que porque assinou um contrato, o outro cara vai ter que cumprir. Essas coisas não existem, né? Mas ainda tem gente desse jeito. Eu sempre confiei mais em gente do que em processo, porque o cara ruim com processo bom não dá nada. Agora, um cara bom com processo ruim, ele vira a mesa e dá a volta e implementa as coisas do mesmo jeito. E quando eles falam de contexto, não controle, isso a gente pode traduzir também para dados, né? Você vê que Com os certeza. algoritmos da Netflix para sugerir as melhores séries para você assistir, e não só para assistir, para também eles financiarem os melhores diretores, o tipo de conteúdo que faz Que dá mais sentido audiência, né? que vai dar mais audiência, que as pessoas querem, e isso está pautado, e aí junta com a liberdade criativa, junto com a autonomia, ao ponto que
A Netflix, todo mundo, não sei se todo mundo lembra, mas provavelmente, a Netflix ela não fazia o próprio conteúdo. A Netflix começou com uma locadora sob demanda, né? Você alugava, eles mandavam o filme para sua casa, era uma assinatura, né? E com o passar, eles já vislumbravam lá no começo que isso funcionaria pela internet. Você assistiria pela internet, só que velocidade de banda, não tinha acesso e tal, então eles faziam por esse modelo de envio de DVDs, né, por correspondência. Com o passar do tempo, veio a internet, eles conseguiram colocar esse serviço de streaming sob demanda, mas pegando conteúdo B, conteúdo que os outros estúdios não queriam mais. Eu estou contando isso porque em 2013 houve essa mudança de chave. Netflix começou a fazer o próprio conteúdo e a primeira série foi House of Cards, que eu não sei se você assistiu, mas foi uma série de bastante sucesso. E o que eu já vi em entrevistas do fundador é que essa série House of Cards foi praticamente fechada, decidida, sem qualquer anuência do fundador. Assim, ele estava trabalhando, o cara que estava cuidando disso, ele fechou tudo, fez tudo, teve autonomia total, quando ele ficou sabendo e foi embora. E deu certo, e foi uma fortuna. Eles perguntaram na época, qual o cheque que o cara assinou? Um cheque de milhões de dólares. Entendeu? Ele se deu ao luxo de fazer isso. A gente está contando aqui porque é um caso bacana, é legal, tal, mas chega nesse nível de autonomia. Não acho que seja 100% assim, Edmuro. Eu acho que no papel tudo é bonito, essa coisa e tal, mas é o que pauta eles, para eles não se prenderem. Eu acho que o ponto é esse para a gente refletir. Isso não é que eles têm que seguir isso à risca, mas assim, quando a pessoa precisa refletir sobre uma decisão, o que ela precisa fazer, ela lembra sobre os valores da empresa e fala, não, eu preciso agir dessa forma, porque agindo dessa forma, se eu for questionado lá na frente, eu vou chegar a falar, nos valores da empresa. Exatamente. Exatamente. E aí ninguém vai te cobrar pelo que você, por exemplo, fez, mas talvez o que você deixou de fazer. Sim. Por isso que cultura forte, né? Por isso que cultura forte tem esse peso, né? Eu falo que cultura forte é ditadura, tá certo? Nas coisas que ela prega que tem que ser feito. Se o cara obedecer, e por isso que eu chamo de cultura de gente também, equilibrada com o resultado, né? Porque você não pode ter uma cultura forte pendendo ou só para gente ou só para resultado. Tanto é que eles manifestaram a necessidade de reescrever a cultura por causa disso, né? Você vai falar disso, né? Claro. De 300 para 14 mil, não é o mesmo texto que se comunica. Né? Exatamente. Vamos seguir aqui. Isso cria autonomia e agilidade em todos os níveis da empresa. E para tomar boas decisões, eles fazem algo que a maioria das empresas evita. Eles incentivam ativamente a discordância. Em vez de todo mundo concordar com o chefe, os líderes são encorajados a buscar opiniões contrárias, a cavar o debate, para garantir que todos os ângulos foram vistos antes da decisão final. E depois de toda a discordância, vem o alinhamento total. É o princípio do discordar e se comprometer. Ou seja, uma vez que a decisão foi tomada, o debate acaba. Todo mundo, sem exceção, se une para fazer aquela decisão dar certo. Isso evita a sabotagem interna e garante que as coisas andem rápido. Mas tudo isso pode parecer muito teórico. Discordar e se comprometer e a cultura da discordância é algo similar também que eu já li sobre a cultura da Amazon. Que eles papers, né, que todo mundo vai para a reunião, o líder da reunião tem que escrever um paper gigantesco lá de, sei lá, de 7 páginas e tal. E aí no começo da reunião todo mundo vai, senta e lê o paper em silêncio, sei lá, 20 minutos, 30 minutos para ler aquele paper, se dedicar àquilo. E aí começa uma sabatina como se fosse uma banca acadêmica, de você tomar porrada de tudo quanto é lado, defender seus pontos e ao mesmo tempo aceitar os pontos que estão sendo colocados. Depois de todo mundo estressar ao máximo, beleza, então é isso, vamos seguir adiante. Pelo menos é isso que eles falam que é. Que fazem. E parece que a Netflix segue o mesmo caminho. Não sei se você lembra de alguma outra empresa ou algum outro caso, mas de fato essa coisa de você, parece como você falou da ditadura, né? Ditadura você tem que seguir o que vem de cima sem contestar nada. Sim. E é exatamente o contrário que eles colocam aqui. Você, na verdade, você é incentivado a discordar e colocar seu ponto de vista. E quando você tem até virar cultura. Até virar verdade. Depois que virar verdade, chega, né? Não tem.
E qual o sentido de você ter mentes maravilhosas se você não quiser escutar o que essas mentes maravilhosas têm a dizer e discordar de você? Então não faz sentido nenhum. Então é melhor você... Igualzinho o Nubank fez. Onde? O Nubank fez a mesma coisa, né? Botou o cara, o primeiro que discordou, os 12 primeiros que discordaram malcriadamente foram mandados embora e... Eles falam que não foi a discordância, sim o método, né, da discordância, mas Claro a gente que não sim. sabe, vamos ver. Mas é que aí falaram que não foi a primeira vez que isso aconteceu, que já houve outros episódios de discordância, e da mesma forma, até mais intensos, e que não tinha acontecido nada. Mas aí é fofoca de empresa. Mas Bastidores. é isso. Isso aí, de novo, foi uma comunicação Boa. completamente equivocada. Muito teórico, né? Então vamos ver como essa filosofia funciona na prática. 2 exemplos bem famosos. O primeiro deles, a política de férias da Netflix. É isso. Acabou. 2 palavras. A empresa confia que seus funcionários são adultos responsáveis o suficiente para decidir quando e por quanto tempo precisam descansar. Liberdade total com responsabilidade total. E essa simplicidade radical também se aplica ao dinheiro, claro. Vamos dar uma olhada na política de despesas da empresa. Apenas 5 palavras. Em vez de um manual de 300 páginas sobre o que pode ou não pode ser gasto, a orientação é uma só. Use o bom senso e faça o que é melhor para a empresa. Isso mostra, de um jeito muito claro, a confiança que eles depositam no discernimento de cada um. Todo esse talento. Sabe o que isso me lembra em relação às despesas que você já tinha comentado e às férias? Me lembra aquilo que você falou uma vez que até você já passou em cafés assim, que você paga quanto você acha que esse serviço deve custar. Isso. E aí normalmente as pessoas pagam mais do que custaria. Então, tipo assim, olha, você tira férias o quanto você precisar de férias. E muitas vezes talvez tire até menos de 30 dias, porque a pessoa vai estar tão pilhada para trabalhar. Vai tirar, que até, tem tanta coisa para fazer. E a mesma coisa sobre dinheiro. Sei lá, a pessoa ela se sente dona daquele negócio, né? E se você perceber que você está abusando ali da situação, alguém pode ter certeza que alguém vai chegar de repente e falar: por que está acontecendo? Não é assim também, solto. E aí, no final das contas, vai aquela pergunta. A pergunta vai ser o seguinte: olha, o Edmur, ele gasta, sei lá, $100 mil por mês em despesas pessoais dele aqui. E o Edmur está trazendo para a empresa muito pouco. Será que eu realmente preciso ficar com o Edmur aqui? Aí, não preciso ficar com o Edmur. Mas em compensação, o Edmur gasta $100 mil por mês, ele fecha contratos de $2 bilhões. Entendeu? Sei lá, ele é uma estrela da companhia, é outra coisa. Então, ele eu vou ficar olhando? Ele gasta 100, sei lá quanto, mas traz o cara para almoçar com ele, o outro cara para almoçar com ele sabe quem ele traz. E eu não consigo imaginar a empresa sem o Edmur, porque que seja, ele gasta 100 mil, mas não, você quer botar o Edmur dentro daquela caixinha ali, eu sei que o Edmur, ele tá, então, esse que é o ponto, entendeu? Então, não é fácil fazer isso. Por isso que o contexto é importante pra caramba. Eu garanto que há julgamento sobre o que os caras gastam, eu garanto que há. E eles mesmos confessaram que de 300 para 14 mil, é necessário que haja um certo um cuidado maior com essa história de como o cara gasta o dinheiro. Não, eles não estão assinando cheque em branco. Mas a pergunta que eles fazem é mais aberta. Eles não ficam olhando o quantitativo, eles olham o qualitativo. Tipo, olha, Edmur, é o que ela falou, tá gastando 100 mil, mas tá trazendo quanto? Então, é basicamente isso. E Edmur é necessário aqui, então vamos seguir com ele. Eu tive colega de Pepsi, na época que eu trabalhei na Pepsi, eu tinha um colega de Pepsi que era famoso. Em qualquer jantar que ele ia, financiado pela Pepsi, ele olhava assim, galera, lado direito, hein? Lado direito. Pede pelo lado direito do cardápio. Lado direito do cardápio é o preço, entendeu? Mas ele não queria o mais barato. Ele queria o mais caro, entendeu? Ele era o cara. Ele falava isso. Ele falava isso para todo mundo, cara. Era uma coisa muito doida, né? Eu falei, como é que esse cara se sustenta? A primeira vez que eu vi esse cara fazer isso, eu falei, cara, primeiro que eu levava um tapa da minha mãe, já ia levar um tapa da minha mãe, que eu ia tomar porrada da minha mãe se eu fizesse isso, entendeu? E o cara fazia isso na cara dura. Existe gente que não pode trabalhar na Netflix.
Não só na Netflix, né? O ideal seria, porque é símbolo da cultura corporativa também de levar vantagem, né? Exatamente. Eu vou mamar os custos da empresa, vou viajar na PJ, tô fazendo aqui as diárias. Pô, isso aí é muito comum, a verdade é essa, entendeu? Então... Quando eu falo para cliente meu hoje, ele pergunta qual hotel você gostaria de ficar. Eu sempre falo assim, o mais barato que tenha um colchão bom, um banho bom e Wi-Fi. Eu falo para eles. Aí a pessoa fala, mas não entendi. Não, qualquer um que tenha essas 3 coisas boas. Não, tem esse, esse, esse. Eu falo, fica no mais barato. E eles não acreditam, entendeu? Porque é normal aquela história. Cara, ainda tem... Eu sou do tempo que o cara pedia nota maior do que o valor que ele tinha comido para pegar mais retorno na refeição. É muito canalha isso. Talento e toda essa liberdade servem a um propósito: alimentar o próximo pilar, que é uma mentalidade desconfortavelmente empolgante. A missão de entreter o mundo inteiro exige uma ousadia gigante, e ousadia significa abraçar riscos e mudanças o tempo todo. E parte dessa ambição está na liberdade artística. A Netflix se vê como uma plataforma para muitas vozes diferentes, mesmo as mais controversas. Isso cria um desafio para os funcionários. Eles precisam ser capazes de apoiar projetos que às vezes vão contra suas crenças pessoais, tudo em nome da diversidade do catálogo. E, finalmente, o último pilar, que amarra tudo isso. A cultura da Netflix não é uma linha de chegada, é um processo contínuo. A busca por ser ótimo e sempre melhor. Essa frase interna deles resume tudo. É uma mentalidade de insatisfação que gera movimento. Eles acreditam que o sucesso de hoje é o padrão mínimo de amanhã. A complacência para eles é o maior inimigo da inovação. Portanto, o ponto crucial é este: a cultura não é um monumento de pedra, é um organismo vivo. Cada nova pessoa contratada tem a responsabilidade não só de se encaixar, mas de agregar, de evoluir a cultura, de levar ela para um novo patamar de excelência. E tudo se resume a esta citação do Saint-Exupéry, que é a alma da filosofia Netflix. Não se trata de dar ordens, mas de inspirar um desejo profundo pela missão. Em vez de microgerenciar o como, eles focam em inspirar o porquê. E isso deixa a gente com uma reflexão. Será que a verdadeira alta performance em qualquer área nasce não de regras e processos, mas de um propósito gigante, compartilhado e da liberdade total para persegui-lo? Bonito, Diga lá, né? Edmond. É uma coragem absolutamente elogiável que eles fazem. E fizeram um ajuste nesse novo memo que eles mandaram em torno de aumentar a responsabilidade, porque eles achavam que para tantas pessoas como 14 mil, né, tem um efeito, é um efeito que eu chamo de geleia na torrada, né? Você tem uma torrada e a geleia em cima. Quando você cresce e vai espalhando essa geleia, ela vai ficando rala, entendeu? Se não houver liderança e cultura para sustentar o crescimento, ele acaba com a cultura. E eles deram essa rearranjada aí na cultura para manter o nível de consciência das pessoas. Essa palavra é muito bacana, né? Discernimento, né? Quando você está trabalhando com contexto, se eles não cobrarem discernimento na pessoa, como é que eles vão fazer para julgar se a pessoa está pensando ou não no que ela está fazendo? E ela tem que pensar bastante para conviver nesse ambiente aí. É alto risco. Né? Esse ambiente é um ambiente de alto risco. É curioso porque você trouxe essa questão da geleia na torrada e isso remete à escala do negócio, né? Você ter 14 mil pessoas, exatamente. fazer o que eles fazem com essa capacidade criativa e atingindo o mundo todo é absurdamente desafiador. É muito E eu acho que não só desafiador, como deve ser cansativo também. Deve ser um nível de exigência muito, muito alto. Que talvez algumas pessoas simplesmente não queiram fazer parte disso, queiram fazer parte de uma etapa, gostam do que você pode gerar como resultado disso, mas ao mesmo tempo fazer parte dessa engrenagem é outra história, porque é bastante cansativo. Não, Ao eu acho mesmo que é um tempo, pisar em ovos constante, né? Você fica sim, pisando em ovos constantemente, porque tudo bem, eu que vou. Imagina, eu a primeira vez que eu tive autonomia na vida para fazer um trabalho e tal, eu enlouqueci, sabe? Eu enlouqueci, eu achava que era a melhor coisa do mundo. Para mim era. Só que eu acabei jogando fora um monte de convívio com a minha família por causa disso, né? Porque eu viajava na Pepsi
a semana inteira, e aí eu fui para o pêndulo de usar a autonomia e merecer essa autonomia. Só que isso é infinito. É infinito, né? Quanto mais você ganha autonomia, mais você faz, e é um negócio que eu acho que a palavra autonomia, ela faz por você o melhor e o pior, né? Porque ela te dá toda a possibilidade de você fazer o que você quer, porém, o que você quer tem que ser muito bem pensado e muito bem feito. A Netflix diz que usa na cultura dela exemplos dos filmes, do catálogo, como coisas para serem feitas. Então, como diria o Ben Parker, o tio do Peter Parker, grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. E a autonomia é uma delas. Eu vejo o seguinte, assim, eu só fico olhando com uma certa calma, porque, de fato, o que a Netflix faz é interessante, mas a Netflix ela não criou o mundo ontem, né? A Netflix é uma empresa que deve ter o quê? 30 anos, mais ou menos. Antes da Netflix, foram muitas outras empresas, inclusive a empresa que ela, que ela substituiu, que foi a Blockbuster, que quase quebrou a Netflix. Não sei se você sabe, mas a Blockbuster, a Netflix, o fundador da Netflix, ele bateu na porta da Blockbuster para vender a Netflix para eles. E eles não quiseram. Chegou a esse ponto. E resumidamente, a Blockbuster, quando estava num ponto, percebendo que a Netflix estava crescendo muito, começou a oferecer um serviço igual, e ainda com o físico e o digital. A Netflix bateu um desespero, que eles falaram, pô, não, agora acabou. Só que antes da Blockbuster conseguir se sustentar, ela quebrou, porque ela estava absurdamente endividada, e aí abriu o caminho para a Netflix. E o curioso, que eu estava nesses documentários, podcasts que eu escuto, é que o endividamento hoje, o que é da Netflix, ele é muito maior em relação a... porque eles precisam criar muito conteúdo, o investimento que eles fazem são bilhões de dólares por ano, é muito maior do que aquele endividamento que a causou a quebra da Blockbuster no passado. Só que a perspectiva de futuro em relação à Netflix faz com que o mercado, digamos assim, acredite, aposte e veja como natural esse crescimento e esse endividamento. Então você vê como é que são as coisas. Netflix já teve para quebrar e para ser vendida várias vezes, né? Então teve a história das grandes produtoras americanas que não davam mais filme para ela foi buscar na Coreia. Aí tem os dorama, né? Que todo mundo chama de dorama, né? Os doramas. Você até assistindo uma série. Ela se vira nos 30, né? Ela não e as duas maiores séries são coreanas, né? Foi a Round Six e agora a recente das crianças essa do K-pop, né? K-pop, tá. Que eu esqueci. Eu até assisti o K-pop. Bem interessante. Virou uma febre absurda no mundo inteiro. Então, o que eu diria é o seguinte, que eu acabei me divagando aqui, mas assim, existem outras artistas, o cinema não foi inventado pela Netflix, as artes não foram inventadas pela Netflix, esse conceito de alta performance não foi inventado pela Netflix, mas o jeito que ela arrumou para fazer com que ela consiga produzir conteúdos artísticos, comprar, produzir, fazer, foi esse. É uma fórmula que hoje para ela parece que tem dado certo. E vamos ver se funciona. Aparentemente as pessoas estão satisfeitas, não é uma máquina de moer gente, aparentemente, como a gente vê muitas por aí, não faltam máquinas de moer gente no mercado. Então é interessante a gente refletir. E aí faz esse contraponto com o que a gente viu na Nubank, né? Essa liderança que foi fazer de cima para baixo uma comunicação completamente atabalhoada, para dizer o mínimo, sem, como você falou, colocar balões de ensaio, sem criar antiparos. E aí agora, imagina como deve ser hoje o dia a dia, hoje, começando o final de semana e tal, depois dessa confusão você tá no Nubank. Deve estar um clima maravilhoso, entre aspas, para dizer o mínimo. Lindo. Maravilhoso. E todo mundo pensando assim, pensando assim, um dia pode ser comigo, né? Não foram só 12. Pode ser comigo. Mas um dia pode ser comigo, um dia pode ser comigo. A pessoa que estava já considerando sair, né, para um concorrente e tal, já vai falar, vai ter um amigo, e aí, como é que tá aí? Né? Pô, se souber de uma oportunidade, olha, assim, é uma
eu não sei definir isso, mas foi uma bela chute, chutou o balde, chutou de um jeito ali complicado. Só recomendar pro pessoal que dê uma olhada mais profunda nesse Netflix aí e tenta fazer alguma coisa dessas. Alguma delas. Ousa, não precisa ser tão enlouquecido, porque esse cara é convicto disso que ele faz, né? Mas, assim, eu sempre recomendo o Reinventando as Organizações, que ele fala da empresa sem líder e tal, sem aquela coisa de você não ter o líder explícito, cada um faz porque quer fazer e tal. Pô, tenta liberar alguma coisa na sua empresa que dê autonomia para o pessoal se sentir dono de verdade, tá certo? Se sentir, sabe, seja o cara poder dar ideia, qualquer coisa, mas tenta fazer alguma coisa na sua empresa que tire ela do catálogo de empresas que fazem sempre a mesma coisa, que é o 99% das empresas do Brasil. Faça alguma coisa diferente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15 coisas boas. Você vai ver que essa é uma virada de chave na vida de alguém. Fazer coisas diferenciadas. Na Mesbla, quando tudo estava ruim e estava com o problema mais sério de perda de inventário, eu falei assim, não vou vigiar a bolsa mais de ninguém. E aboli vigiar a bolsa das pessoas, porque vigiar a bolsa das pessoas faz com que as honestas se sintam muito ofendidas, né? E as que roubam, na verdade, são uma pequena parcela. A hora que eu fiz isso, nossa senhora, as pessoas reagiram tão bem e elas começaram, lembra que eu falei para eles, não precisa falar para mim quem está roubando, só fala para o cara que se ele continuar roubando, ele vai acabar com a liberdade que você tem hoje no trabalho. Pô, não deu outra. Aí houve um movimento assim e a gente saiu de uma perda de 8% para 2% em 6 meses. Por iniciativa dos caras que não queriam conviver com quem roubava. Os funcionários que eram honestos e não queriam conviver com quem roubava. Olha só, antes da gente fechar então, eu acho que essa é a reflexão, né. Muita gente deve escutar a gente falar assim: "Ah, mas muito fácil a Netflix falar essas coisas bonitas, bacanas, faturando bilhões de dólares", mas eu acho Não. que esse que é o ponto. Primeiro que a Netflix, ela não começou isso quando ela começou a faturar bilhões de dólares. Não, Ela começou começou isso quando desde ela sempre e foi isso que começou. fez com que ela crescesse a tal ponto. E segundo que, você sempre vai encontrar, e eu sou testemunha disso, dos mais variados camadas, já trabalhei dos mais variados, desde varejo também, varejo de fato, com gente em atendimento, até mesmo gerentes e tal. Não existe, não é um fenômeno de classe social, você dizer que você precisa, dar autonomia para a pessoa. Não é a pessoa que ela é da classe A, B ou C ou E, que ela merece autonomia. Isso é de pessoa para pessoa, até porque o que mais tem, inclusive, é na política, gente da classe AAA, por exemplo, fazendo besteira, né. Ou então, fraudes bilionárias vindos de empresas cujos caras também são bilionários. Então não é uma questão de classe, é uma questão de valores, é uma questão de comportamento. E É uma questão você de falta conseguir de classe. É uma questão de exatamente, falta de classe. exatamente. E se você conseguir desenvolver essa competência de identificar os valores, o que está por trás, o que motiva aquela pessoa, já está meio caminho andado. E para completar, pelo menos do meu lado, assim, uma observação que eu tenho, existe uma diferença entre ambição e ganância, né, Edmur? Pessoas Totalmente. ambiciosas, é legal, é bacana, e você tem até, de alguma forma, ajudar que essas pessoas conquistem, sabe, uma coisa, você quer uma casa própria, quer um carro melhor, é bacana, consumir é legal, quer uma vida melhor para a família e tal, isso é uma ambição. A ganância, ela já olha mais para o próprio umbigo, olha para o próprio poder, olha A para o ganância a espelho. ganância vem sem generosidade, né, a ambição, normalmente, ela vem com generosidade. É isso, exatamente. Então uma dica prática eu acho que é isso, né, você saber diferenciar a ambição da ganância. Eu acho que e a empatia do umbigo, eu acho que diria isso. Então, É. e você ter essa confiança no outro, não é fácil, mas é um exercício constante. E que você vai errar, a gente vai errar sempre, acontece, mas você vai ajustando e vai se adaptando, não é? É isso aí.
já tem uma sugestão para a gente fazer o próximo módulo, o próximo episódio da gente, capítulo, e acho que você vai gostar. Mas é surpresinha, fechado. né? Não pode falar. Ah, tá? Surpresa. Então tá bom. Fechado. Abraço. Abraço a todos.